Neste vídeo falaremos sobre 4 maiores erros cometidos por quem não tem conhecimento em criar novos projetos no Jira Service Management. Então, se esse vídeo é para você, fica com a gente e vamos conversar um pouco sobre esses erros. Olá, me chamo Edipo César e sou Head de Implantação aqui na Diferencial TI e especialista Jira. Após mais de 100 projetos implantados, identificamos que comumente em alguns dos nossos clientes aconteciam problemas que não eram técnicos e sim processuais. Então, por esse motivo, nós vamos falar aqui sobre os 4 maiores erros, tá, que acontecem durante essa implantação e com que você precisa se preocupar. São eles. Métrica é aquilo que você quer consumir e depois transformar em relatórios, tá, para que você tome decisões inteligentes no futuro. SLA de atendimento, aquilo que foi ou que será acordado junto com o teu cliente ou teu usuário interno, tá? Para que o teu atendimento ele fique baseado em metas de atendimento e o teu cliente ele também fique satisfeito. Canais de atendimento, quais são os canais que o teu cliente ele normalmente costuma, né, entrar em contato com você? É e-mail, é somente WhatsApp, é telefone, tá? E como o Gira ele vai auditar esses canais. E por último, o processo. Quais são os processos que a tua empresa ela tem antes da implantação do Gira para a ferramenta ela se moldar ao teu processo, tá? E não o contrário. Então, vamos falar do primeiro ponto. Métrica. Todo projeto que nós iniciamos, a nossa primeira fala aos nossos clientes são: o que é que você quer medir junto ao teu time? O que é que você quer ter de número para que você venha tomar uma decisão inteligente, tá? No futuro. Toda decisão inteligente é baseada em dados, tá? Basicamente, você não vai ter um resultado baseado em achismos. Eu acho que a minha equipe está performando bem porque o meu cliente ele não reclama, tá? Então você precisa se basear em números, até porque quando um problema acontecer, você vai precisar dos números para guiar você. Então, as métricas elas começam do início, tá? Desde a implantação do primeiro formulário do Jira Service Management. As métricas elas são consumidas através dos números, dos campos personalizados do Jira, assim como dos campos do sistema da ferramenta. Quando a gente fala sobre campos personalizados e campos do sistema, campos do sistema são campos que pertencem à ferramenta, já vem com ele, tá? Exemplos, campo do SLA, tá? Por exemplo, a ferramenta do SLA para você ter uma métrica do SLA, campo de contagem de chamados criados, por exemplo, campo satisfação, né? Que é a métrica onde ao final do atendimento o teu cliente ele dá aquela notinha, né? De 1 a 5 estrelas. Isso são campos do sistema. Quando a gente fala sobre campos personalizados, por exemplo, é aquela lista de seleção que você coloca ali no formulário, né? Imagina que você vai lá no formulário e pede para o teu cliente colocar qual o sistema que está afetando, né? E fazendo com que você abra essa demanda de incidente, por exemplo. E aí você quer tirar uma métrica desse campo, né? Pronto, é possível, né? E aí você precisa pensar previamente antes de você montar o teu formulário. Para isso, se preocupe em ter, antes de mais nada, as métricas que você precisa, por exemplo, para apresentar a tua diretoria ou métricas de performance do seu time, tá? Então, métricas essas, alguns exemplos, né? A gente tem criados versus resolvidos, você tem criados por organization, tá? Você tem organization que eu me refiro, né? O teu cliente, que são separados na aba de clientes dentro do projeto, e assim, né? De forma com que você crie, por exemplo, métricas personalizadas de acordo com as informações que você quer colher do teu cliente ou não só do teu cliente, importante, também do teu analista. Imagina que quando o teu cliente ele abre a solicitação no portal, essa solicitação ela é aberta, né? O teu cliente ele vai preencher o formulário, mas existem informações que o teu cliente ele não vai saber responder, tá? Por exemplo, qual a causa raiz do incidente que fez com que o teu cliente abrisse, né, essa demanda dentro do teu portal. Então, só quem vai conseguir responder isso é o teu analista. O teu cliente ele não vai saber disso, certo? Então, você quer saber qual a porcentagem de 1.000 atividades ou do último mês dos chamados e sua causa raiz, tá? E aí você elencar quais são as causas raízes e definir isso, né? Separar isso por porcentagem para saber onde vai atacar, tá? E aí eu estou colocando aqui um exemplo de TI, né? Mas imagine isso em qualquer processo dentro da tua organização, tá bom? Com certeza você vai ter ali
itens que você quer separar em porcentagem, estatística, quantidade, data, tá? E com isso, as tuas métricas precisam ser analisadas desde o início. Acordo de nível de serviço, SLA. Segundo tópico. O que é o SLA? O SLA nada mais é do que um acordo feito entre você e o seu cliente para saber em quanto tempo ele precisa ser atendido, tá? Estou colocando aqui em linhas bem simples. É aquilo que você acordou contratualmente com o cliente e deixou claro para ele ali, olha, na tua demanda a gente consegue te atender até X horas. Isso te atende? O cliente vai provavelmente dizer que sim ali, né, se o contrato já estiver assinado, junto às horas combinadas com você. Para o Gira trabalhar de forma com que ele tenha, né, e faça a contabilização desse ponto, que inclusive fala um pouquinho sobre o ponto 1, que é a métrica, você precisa ter esses acordos bem definidos ali dentro da ferramenta. Então imagine, você tem 3 clientes, tá? O cliente A, que é um cliente urgentíssimo, é um hospital, não pode ficar parado, tá? Quebrou algum aparelho, algum computador, uma urgência, ele precisa estar ali com tempo muito curto de acordo de nível de serviço definido. E tem um cliente B e C também, tá? Que aí é um cliente que tem digamos assim, um produto, né? Comprou um produto que é um pouco mais barato, mas que dá para vocês uma margem maior, pois ele não é crítico, tá? Assim como um hospital é. Então, nesse caso, nós temos aqui duas condições, tá? E essa palavra é bem importante, tá? O Gira ele trabalha com condicionais dentro da ferramenta. O que é isso? Digamos que o cliente A, ele por ser um cliente crítico, ele não vai ter o mesmo nível de acordo que o cliente B e C. Você precisa quebrar isso. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que o hospital, ele precisa ser atendido em no máximo 30 minutos, tá? E que tem o seu problema resolvido em no máximo 1 hora, tá? Então a gente tem aqui dois tipos de SLAs definidos dentro do Gira. Que é aquele primeiro SLA, que é o SLA de nível de atendimento, e aqui a gente tem dois SLAs, que é aquele SLA de tempo de primeira resposta e o tempo de resolução. Tá? Então, o tempo de primeira resposta, né, para você ter a métrica e entender se, olha, eu quero saber se de fato esse hospital ele foi atendido em 30 minutos e se o problema dele, que aí é um outro SLA, foi resolvido em 1 hora, tá bom? Então aqui a gente trabalha com dois tipos de SLA e você precisa ter isso muito bem definido antes do processo do Gira, antes da implantação do Gira dentro da tua empresa. Se você não tem esse SLA bem definido, nós podemos iniciar um SLA, que aí a gente vai trabalhar com um padrão de mercado, de fato, para atividade, ou uma sugestão, tá, do próprio cliente sobre o tempo que ele acha que esse cliente ele normalmente é atendido para que não tenha problemas. E aí, com isso, a gente quebrar isso, como eu falei na palavra importante, as condicionais, tá? Mas aí, César, será que o Gira ele trabalha com condicionais num formato complexo? Eu posso criar quantas condicionais eu posso criar ali dentro do Gira para você ter todas as condicionais que eu preciso. Vai ser limitado a 5, 10 condicionais, que são poucas? Não, o Gira ele tem um limite bem grande, tá? Para esses SLAs, onde você consegue criar ali as condicionais para, olha, se for incidente do cliente A, por favor, abre essa atividade com SLA de 1 hora. Se for incidente do cliente B, abre o SLA com abre a demanda com SLA de 2 horas. Se for do cliente C, abre o incidente com um SLA de 3 horas. Mas se for só licitação, abre o SLA do cliente A, que é prioritário, com resolução em 2 horas. Tá? Mas, se o cliente A escolher que, na abertura da demanda, o computador da urgência foi selecionado, abre o SLA dele de resolução e não de atendimento em, no máximo, 15 minutos. Então, o Gira trabalha com essas condicionais e são condicionais bem minuciosas ao teu processo. Então, é importante que isso esteja bem definido previamente, para após isso, você criar suas condicionais de acordo com o que o teu cliente ele espera. Canais de atendimento, tópico 3. Quais são os canais de atendimento definidos entre você e o seu cliente para comunicação, tá? Para abertura das suas demandas? Normalmente, quando a gente inicia novos projetos em clientes que não tem isso bem definido, a gente costuma trazer um pequeno choque ali de realidade, tá? Porque na maioria das vezes, os clientes estão acostumados a trabalhar com canais de atendimento que são mais fáceis para ele abrir as demandas. Então, o WhatsApp ele reina, tá?
sem sombra de dúvidas, um dos canais mais utilizados. Segundo ali, telefone. Então, esse segundo canal ele vem perdendo força ali, pois o WhatsApp ele tem a facilidade, né, da comunicação. E terceiro, e-mail, tá? Normalmente seria essa a ordem. O Gira ele traz sim, integrações entre o WhatsApp, tá? É possível fazer integrações, mas aí vai depender muito da tua necessidade e também do teu budget com relação à integração desse tipo de produto, tá? Então, isso precisa ser muito bem analisado antes do projeto, antes de finalizar o projeto, se o WhatsApp ele for de fato uma ferramenta para você indispensável para o teu atendimento. Na maioria das vezes, o WhatsApp ele não entra, tá, no escopo de comunicação. Quando a gente fala, e aí voltando, tá, pois os tópicos são sempre linkados. Quando a gente fala do tópico 1, que é métrica, é importante saber que a abertura da tua demanda através do canal de atendimento no portal, tá? Lá você tem todo o teu formulário de atendimento, né? Então aquele formulário que você tem certeza que o teu cliente ele vai responder aquilo que você colocou como obrigatório e você vai ter a resposta ali das métricas, né? De acordo com a resposta do teu cliente, para que você tenha um número da métrica fidedigno ao que você recebeu como resposta do teu cliente. Então isso precisa estar muito bem definido, tá? E em alguns casos o canal de atendimento ele é cortado, tá? Algumas empresas identificam que o budget ali para integração com o WhatsApp ele não está batendo e aí precisam cortar esse tipo de canal de atendimento e manter, por exemplo, o telefone, e-mail e portal e às vezes até mesmo cortar o telefone. Alguns projetos eles são baseados exclusivamente no portal. Porque no portal você consegue puxar todas essas informações que você precisa, né? E ter certeza, como eu disse lá no início, que a informação é fidedigna ao que o teu cliente está te respondendo. E aí você consegue puxar essas métricas de acordo com o que você colocar como obrigatório dentro do teu campo. Então, os canais de atendimento, eles precisam sempre estar bem definidos, tá? Ou antes do projeto, ou você estar preparado para cortar esses canais de atendimento ou, se possível, claro, adicionar também novos canais de atendimento como chat dentro do Gira, portal dentro do Gira, tá? Para que você tenha certeza que a informação que você está recebendo do teu cliente está sendo captada de acordo com o formulário que você elaborou, tá? Quarto tópico, processo. Se não é o mais importante, é um dos, tá? Processo é aquele end-to-end, né? Você entender do início até o fim, quais são as etapas que você precisa seguir obrigatoriamente para que você tenha ao término 100% de certeza que o teu processo ele foi seguido à risca. E o Gira ele te ajuda com isso. Mas aí existe uma grande diferença, tá? O Gira ele vai se adaptar ao seu processo e não ao contrário. Por que eu digo isso? O Gira ele tem ali alguns templates quando você cria os novos projetos, né? E te permite uma personalização muito minuciosa dentro do que você precisa, tá? Então, quando a gente fala ali de adaptação, e como dito, o Gira é que precisa se adaptar ao teu processo e para isso o teu processo ele já precisa existir, né? Então, não tem como você se adaptar a um processo do Gira, tá? Desde que o Gira é feito para que ele se adapte ao teu processo, tá bom? Então, se você não tem esse processo hoje montado, uma pequena dica, tá? E aí eu costumo até falar isso para os nossos clientes. Entenda o teu projeto de forma analógica, tá? Então, coloca aí na ponta do papel, desde o momento em que o teu analista ele conversa com o teu cliente, até o momento em que o teu cliente diz ok, tá? Demanda resolvida, ou obviamente, desde o momento em que há a primeira interação, tanto da parte do teu analista quanto da parte do teu cliente, e aí quais são as etapas seguintes desse processo, tá? Isso para qualquer item, tá? Inclusive quando você não usar o Gira, você precisa ter isso muito bem documentado, criar um fluxograma, tá? Dessas etapas de atendimento, para onde vai uma decisão, né? Se essa decisão ela for negada, se ela é cancelada, se ela vai para um outro tipo de aprovação. Depois do atendimento, para qual status você imagina que a tua demanda ela vá, se vai para um atendimento nível 1, se vai direto para o atendimento, quem vai atender essa demanda, tá? E aí você ter isso muito bem definido antes do processo do Gira. Obviamente que como consultoria nós auxiliamos vocês, né, nesse processo, pois já temos a expertise necessária para isso, mas se você já tiver isso montado previamente, antes de você ou a consultoria que for te ajudar
iniciar essa implantação, perfeito, tá? Pois isso vai economizar um tempo grande de adaptação dentro do teu processo ao Gira, tá? E principalmente também do projeto como um todo de consultoria, se houver uma consultoria ali contratada junto com vocês. Então, repetindo, entenda o teu processo de forma analógica, tá? Do início ao fim. Se deseja saber mais sobre como desenvolver o teu projeto de forma correta, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando lançarmos outros vídeos. E se houver qualquer dúvida, tá, sobre o assunto ou um outro assunto específico, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler todos os comentários também, tá? E aí eu fico aguardando você. Até a próxima!